Sejam muito bem-vindos ao Entrevistas. Essa semana, a nossa conversa é com uma colaboradora do ES Hoje. Eu falo assim porque ela já publicou 2 artigos de forma colaborativa em eshoje.com.br. Eu falo da promotora do Ministério Público, Maria Clara Mendonça. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é sempre um prazer colaborar com a discussão pública que o ES Hoje faz. Ai, que bom. Em 5 de abril, no artigo intitulado As Instituições Públicas e a Democracia, a senhora fala de pesquisas apontando para a queda na credibilidade da democracia e nas instituições. Como membro do Ministério Público, o que mais te incomoda nisso? O Ministério Público é a casa da democracia, né? Ele, de modo macro, o primeiro valor que o Ministério Público defende é a democracia em si, o que significa credibilidade de instituições, afirmação de direitos e um sistema eleitoral justo. Então, nós vivemos no mundo, hoje, as pesquisas apontam, um cenário perigoso de erosão democrática. O que as pesquisas apontam? O The Economist fez um estudo de que, apesar da democracia ser ainda o regime mais admirado ou tido pelas pessoas como ideal para solucionar seus problemas, ele vem caindo em credibilidade. Isso é bastante preocupante, isso acontece também no Brasil. E por que ele tem apresentado a perda da credibilidade? O próprio The Economist aponta que, na verdade, as pessoas continuam confiando na democracia em abstrato, acreditando que esse é o nosso melhor caminho. Mas elas não confiam tanto nas instituições. E é por isso que nós temos hoje, no Brasil e no mundo, um dever de casa, de trabalhar para que as pessoas confiem nas suas instituições. No artigo de Economia e Estabilidade Jurídica, dando sequência a isso, que foi publicado no mês de junho, a senhora afirma que, em um Estado de Direito, todas as pessoas precisam de previsibilidade sobre as consequências de suas ações e de respostas rápidas para os problemas. Isso tem tudo a ver com a estabilidade democrática. Sim. Tem tudo a ver por quê? Porque as pessoas no Estado de Direito, para confiarem nas instituições, elas precisam saber que as instituições vão responder às suas demandas, aos seus problemas, com respostas seguras e precisas. Isso impacta a economia. Isso impacta a economia, isso impacta também no comportamento da sociedade, né? De uma maneira geral. As pessoas, quando elas sabem com quem elas podem contar, elas sabem que a resposta vem, elas vão direto, elas são certeiras nas decisões também, na busca dessas respostas. Isso. As pessoas terão muito mais aderência às normas se essas normas forem aplicadas a todos. E poderão planejar seus projetos de vida. Isso acontece com o empreendedorismo, mas também acontece com as pessoas. O Estado de Direito ele tem o dever de dar a mensagem, não apenas pela lei escrita, mas pela postura das instituições de segurança jurídica, né? Então, é isso. Doutora, eu pontei esses 2 trechos porque para falar exatamente o que te trouxe aqui, o meu convite, que foi o projeto Fórum Legislativo Municipal, começou na Serra e que visa aproximar as instituições, buscando exatamente isso, democracia, respostas às necessidades, respostas rápidas. Foi isso que a senhora, como representante do Ministério Público, propôs quando foi buscar a Câmara da Serra para iniciar esse projeto? Sim, exatamente isso o Fórum propõe. Ele não é um projeto exclusivo do Ministério Público. Ele é um projeto que surgiu, e é importante dizer isso, porque a gente também tem um dever de casa, de colaboração entre atores sociais, de uma proposta que veio de um movimento social, que era o Monitora Serra, e do movimento empresarial, lá na Serra, que procurou o Ministério Público preocupado com a qualidade institucional do Legislativo. E foi a minha promotoria e iniciou um diálogo bem interessante, dizendo, olha, o que nós podemos fazer para ajudar
a melhorar a qualidade democrática das instituições em Serra. E disso nasceu a ideia do fórum. A ideia do fórum é criar um espaço permanente que realize como um guarda-chuva diversas ações que possam contribuir para eixos importantes da qualidade democrática, que são a transparência, a integridade, a sustentabilidade e a participação social. Depois dessa proposta inicial de um agir conjunto do movimento empresarial e do Monitora Serra, nós abrimos o fórum para a participação de outros atores. E hoje compõe o fórum as próprias instituições públicas do Poder Executivo Municipal e da Câmara, a Transparência Capixaba, o Espírito Santo em Ação, a ASES, a Federação das Associações de Moradores de Serra e a OAB Seccional Serra. Então, ele virou um espaço colaborativo conjunto em que nós unimos forças para fazer esse movimento. E é interessante ser na Câmara, né? Porque a Câmara, de fato, o local que a sociedade, de uma maneira geral, a população, de uma maneira geral, ela tem mais a facilidade de acesso, né? E isso também permite que, de fato, ela possa acompanhar, porque nada faz sentido se a população não puder acompanhar, se a população não tiver o retorno disso. Afinal de contas, na Câmara, por exemplo, são as pessoas que nos representam, né? Nas câmaras de vereadores, as prefeituras, os poderes eletivos, somos nós que elegemos e colocamos lá. Logicamente que nesse guarda-chuva, nesse encontro de instituições, tem instituições que não têm a mão da sociedade, o voto, o peso do voto para estar ali. Mas essas pessoas são que a gente tende a olhar com bastante credibilidade e confiar nela mudanças, não é isso? É isso. Os poderes legislativos municipais, eles são espaços muito privilegiados de democracia, né? Porque, assim, o povo, ele mora nas comunidades. A população vive nas cidades. É nas cidades, de fato, que as coisas acontecem. E, embora haja uma relevância muito grande na política exercida pelo Poder Executivo, porque é majoritário e porque, de fato, executa políticas, e também é importante discutir democracia no Executivo, o Legislativo é, por natureza, plural. Sim. Né? Ele é uma instituição democrática que conjuga visões de mundo muito diversas. E isso é muito rico. Por isso, nós escolhemos a Câmara como esse lugar para buscar essa experiência positiva. E tem sido bom. Que bom. O fórum foi lançado em maio. Existe possibilidade de essa iniciativa expandir para outras cidades? Existe. A iniciativa, o primeiro projeto, apesar dele ser um espaço aberto e permanente, que pode contemplar vários projetos, ele não é fechado. O primeiro projeto é a aplicação de uma metodologia de diagnóstico desses eixos, né? Essa metodologia ela é inspirada na Transparência Internacional e vai ser aplicada aqui e avaliada com o auxílio da Transparência Capixaba. Mas ela tem o objetivo de estimular as boas práticas e não punitiva. Nesse momento, o Fórum aplica essa metodologia apenas na Câmara de Serra, mas ele está, sim, aberto a expandir para todo o Estado. Como isso pode se dar? Aqueles municípios que tenham interesse devem buscar contato com o Fórum e, claro, isso vai demandar uma articulação também com esses representantes setoriais dentro de cada município, né? A gente tem que respeitar as competências e abrir essa porta desde que haja o interesse e haja também a adesão das promotorias, né, dos setores sociais, dos movimentos de cada lugar, que vão ser imprescindíveis para que realmente esse trabalho ganhe corpo nas localidades. Doutora, falamos que começou em maio. É recente ainda, mas já dá para sentir os efeitos disso? Já dá para sentir os efeitos. Quais seriam? Eu vejo entusiasmo e quero aqui fazer um elogio aos vereadores de Serra.
Eu vejo que o mundo político, os agentes políticos de Serra foram bastante receptivos e animados com a ideia do fórum. No dia do lançamento, nós tivemos um evento de casa cheia na Câmara. O Ministério Público foi acolhido nessa proposta de dar as mãos e eu tenho recebido bastante feedbacks positivos dos vereadores que estão entusiasmados em melhorar suas performances para poderem fazer uma visibilidade positiva quando sair o resultado do diagnóstico. Então, já há efeitos positivos. Eu achei interessante que, também voltando um pouquinho no início da sua fala, você foi provocada pelo fórum, pela associação, né, a entidade relacionada ao setor produtivo, aos empresários do município de Serra, à sociedade, mas como o Ministério Público poder estar atento a isso, né, uma promotora do Ministério Público sair do seu gabinete e olhar e falar, olha, a sociedade está precisando da gente ter ações mais do que assinaturas, olhar processos, porque o serviço do Ministério Público é muito burocrático também, né? Mas de estar mais perto da população, isso já é alguma coisa que você já tinha essa vontade? Já tinha essa vontade. Eu, inclusive, estive no Conselho Nacional do Ministério Público durante um período da minha carreira, exerci lá uma atribuição na Corregedoria Nacional e, naquela época, participei da elaboração de um documento chamado a Carta de Brasília, que é um documento que hoje orienta o Ministério Público Nacional nessa proposta que a gente denomina resolutividade, né, de um Ministério Público que não apenas enxuga gelo e que não apenas pune, mas que também pratica de forma criativa experiências transformadoras, né? Um Ministério Público de resultado. Então, quando eu recebi esse convite, né, do movimento empresarial para criar, né, para trabalhar junto numa prática que pudesse transformar estruturalmente e que não fosse meramente uma investigação formal, foi para mim um grande presente. É isso, a imagem que a sociedade tem do Ministério Público. Quando eu comecei a estudar lá atrás, né, muito nova, falava o Ministério Público é o advogado da sociedade. E aí a gente vai, né, crescendo, amadurecendo, a gente vê o Ministério Público um pouco, às vezes, até distante da sociedade, né? Como se fosse um braço do judiciário. E não, é mais do que isso, né? O Ministério Público deveria estar mais sempre de portas abertas e acompanhando as ações da sociedade, colaborando para que essas ações elas realmente sejam positivas para a sociedade, para as comunidades. Na sua avaliação como promotora, chefe de Promotoria de Justiça Civil na Serra, as instituições podem se aproximar da sociedade, dando fim àquela política de troca, de acordos, de assuntos que às vezes ficam escondidos, que a sociedade como um todo, a população como um todo não consegue acompanhar? Como é que a senhora vê isso? Eu vejo como um caminho sem volta. Eu acho que as instituições não apenas podem, como elas devem fazer isso. Ou nós nos damos conta do quanto a sociedade precisa de instituições abertas e transparentes, ou nós temos resultados negativos, né? Ou nós não conseguimos construir ou avançar numa afirmação de cidadania plena. Eu acho que a cidadania é uma construção longa, histórica, e sim, mas o Ministério Público e as instituições precisam refletir, né, que nós precisamos estar também abertos à crítica, abertos a ouvir das pessoas o que elas esperam de nós. Então, eu acho que o fórum é um pouco um exemplo do que eu acho que tem que acontecer de forma macro em todas as instituições, inclusive no Ministério Público, né? Também ser um pouco responsiva em relação àquelas prioridades que são as prioridades
expressas pelos outros setores sociais, né, pela realidade do mundo, e assim a gente vai avançar na construção, na superação, né, de alguns processos patrimonialistas ou tradicionais que fazem parte da história do país, mas que vão sendo substituídos por uma boa política, e a política é algo muito bom, ela é a alma da democracia, eu realmente acredito que ela possa ser feita assim, com diálogo e responsabilidade. Doutora, no caso da Promotoria de Patrimônio, quais as ações que o Ministério Público pode tomar para que ele seja um órgão menos punitivo, mais preventivo? É um equívoco imaginar que uma promotoria do patrimônio só faz a aplicação de sanção. Há um leque de atribuições que ele pode adotar para, ao invés de punir ilícitos, ele pode prevenir ilícitos e ele pode também promover direitos. Né? Então, assim, o fórum é um exemplo de uma ação afirmativa, mas muitas outras ações são realizadas nessa perspectiva. Por exemplo, ações de estruturação do controle interno municipal, que é um modelo de compliance público e que é super importante, que funcione bem para que as administrações elas não cometam desvios ou não cometam erros, né? Nem sempre aquilo que vai ser representado no Ministério Público é um desvio. Às vezes a gente tem dificuldades no estabelecimento de regularidades por desorganização administrativa, por inexperiência, enfim. Então, uma promotoria do patrimônio ela pode atuar promovendo a regularidade de concursos públicos para fazer uma gestão pública mais eficiente, promovendo boas práticas dentro dessa gestão, como a digitalização de processos, fomentando práticas de governabilidade e de controles não repressivos também, de controles internos que sejam feitos ao tempo da prática dos atos e não depois, né? É dizer assim, ó, vamos evitar que o gestor erre para a gente ter que construir políticas afirmativas e não punitivas. Há muito espaço para isso, eu acredito nessa caminhada. E aí a gente falou do fórum, eu queria saber se o Ministério Público tem outras iniciativas como essa do Fórum Legislativo? O Ministério Público tem. A gente tem um projeto que naquela época da gestão passada foi com o prefeito Aldifo, mas foi mantido com o prefeito Vidigal. Nós tivemos um projeto também de afirmação do controle interno. Inclusive, na época, o município de Serra ganhou o primeiro lugar na CGU em transparência. Tivemos um resultado super positivo nisso. E agora nós estamos começando um trabalho com o município de Serra de implantar o OCA. O OCA é uma modalidade de dar transparência ao orçamento da infância e juventude. Mas OCA significa o quê? Orçamento da criança e adolescente. A criança e adolescente, tá. Ela é uma metodologia sugerida pela ABRINC, até pelo Conselho Nacional, e ela consiste em quê? Em segregar do orçamento geral, daquela peça complicada que todo mundo tem dificuldade de entender, a parcela dos investimentos públicos que é destinada à infância e juventude. E isso fica podendo ser visto e analisado pelas pessoas e pelas instituições de forma separada. O que ele permite? Ele permite que o controle social aconteça. Quanto é, de fato, que esse município está investindo nessa política que é prioritária. Então, ele também é um projeto que a gente apresentou, e aí não apenas a minha promotoria, mas as duas promotoras da Infância e Juventude, doutora Daniela Moisés e doutora Adriana Xisté, são autoras e proponentes desse projeto, e o município, embora nós ainda não tenhamos assinado esse projeto, já acolheu a nossa demanda, e nós estamos aí envidando esforços para conseguir dar transparência para os investimentos dessa política tão importante e tão bacana. Importante mesmo, principalmente quando fala de criança, adolescente, a juventude. A gente está falando de futuro, a gente está falando de que é necessário não precisar resgatar.
né? Você falou sobre não ter que punir, vamos prevenir, vamos orientar para não ter que punir. E com criança, adolescente, juventude, a gente não pode querer resgatar, a gente tem que lutar para não ter essa necessidade. E como que o Ministério Público pode atuar junto com a sociedade civil organizada para que a gente possa caminhar para a integridade pública, né? Para que seja uma pauta mais coletiva, para que a sociedade possa, de fato, se envolver de forma coletiva junto com um órgão tão importante para a sociedade. Eu acho que o dever do Ministério Público é estar presente, ouvir as pessoas em suas demandas e dialogar. Isso num aspecto estrutural, né? Então, assim, eu acho que o Ministério Público tem que ser uma porta aberta para os movimentos sociais, de integridade e outros, né? O paradigma da integridade e da afirmação de direitos e da realização da democracia em si é a comunicação. Eu acho que a gente precisa melhorar a comunicação cada vez mais. E aí não tem uma receita única desse bolo. Eu acho que isso pode acontecer em audiências públicas, em oficinas, em eventos, nesse momento aqui, em estar aberto para responder à imprensa todas as vezes que demandado, né? Eu acho que é nosso papel traduzir os nossos objetivos institucionais e também receber influxos de críticas, de sugestões, de elogios, de propostas dessa sociedade, né? Doutora, eu concordo plenamente. Acho que a sociedade precisa estar muito mais perto. Essa porta precisa realmente estar aberta. E eu falei que começou o fórum, né? Ele foi lançado no mês de maio. E te perguntei se há perspectiva de ir para outros municípios. Agora eu encerro, né? Caminho para o fim, desejando que, de fato, esse fórum dê os resultados esperados e que vá para outras cidades, que vá para outros municípios e que os municípios, de fato, abracem, porque quanto mais transparência, quanto mais a sociedade puder participar, melhor para a sociedade e também para as instituições. Eu que agradeço as boas energias, agradeço também a oportunidade da gente conversar sobre esses temas tão importantes. Tá vendo aí? Fazer política é isso, tem que participar. Da forma que você tiver, tem que participar. Eu te agradeço e te espero no próximo Entrevistas. Mas tudo sobre economia, política, cidadania, tudo. Todas as sextas-feiras tem o boletim, que é o resumão das notícias da semana. Boletim ES Hoje. A gente se encontra todas as sextas-feiras e aqui no Entrevistas às terças-feiras. Até a próxima semana.